Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre voando no inverno. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre voar no inverno, tá? Mas para falar sobre isso, a gente vai ter que entender como é que funciona termal para a gente discorrer sobre esse assunto de voar no inverno. Vamos lá, ó. Os raios solares vêm até a Terra, chegam no chão e parte deles refletem em forma de calor, aquecendo uma porção de ar que está ali perto do chão. Essa porção de ar, tendo uma diferença de temperatura com o resto da atmosfera, ela vai desprender, ela vai ganhar força porque ela está mais quente. Ela vai expandir, né? Está mais quente, expandindo e vai subir. Essa subida vai depender dessa diferença de temperatura, certo? Certo. Então, esse é o voo térmico. A gente usa essas termais, que a gente chama de termal, que é esse ar que se desprende do chão. O que acontece no inverno? No inverno, você já notou que o Sol fica um pouquinho mais inclinado? Ele não vem, né, muito a pino, ele passa um pouco mais, ao invés dele passar aqui em cima da gente, ele passa um pouco mais lá no horizonte. Por que isso acontece? Você já deve ter estudado, né, na escola o movimento de rotação e translação da Terra. Né? A Terra gira no próprio eixo, rotação, e faz a translação em volta do Sol. O que acontece? Ó, vamos pôr que esse aqui é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando a Terra está nessa posição com relação ao Sol, aqui ó, é verão no hemisfério norte, certo? E aí vai passando e ela vem para o lado de cá. O que é aqui, ó? Hemisfério sul. Verão no hemisfério sul. A Terra não faz isso aqui, ó. O ângulo de inclinação é sempre o mesmo. Então ela está sempre fazendo isso aqui em volta do Sol. E rotacionando ao entorno dela. Que faz o dia e a noite. Mas verão no hemisfério norte. Verão no hemisfério sul. Certo? Então no inverno, no hemisfério sul, o Sol fica mais inclinado, tá? Na realidade é nesse sentido, né? Porque fica... Não, é assim mesmo. Fica mais inclinado. O que acontece com o Sol mais inclinado? A incidência do Sol, dos raios solares no chão, é menor. Sem contar que, quando você tem verão no hemisfério norte, existe uma movimentação atmosférica de grande escala. E aí, como aqui está mais frio, a parte sul está mais frio, existe uma movimentação desse ar que sobe lá no norte, esfria, descarrega toda a água ali, esfria e vem aqui para o sul, lá por cima da atmosfera, nas camadas mais altas. Estou simplificando muito, tá? E você tem aqui uma alta pressão, um ar seco e frio entrando pelo sul aqui durante o inverno. Porque tem essa movimentação grande da atmosfera, certo? Acontece o contrário quando é verão aqui. Essa movimentação troca de lado. A grosso modo, tá? Depois você pesquisa sobre a movimentação da atmosfera no YouTube, tem vídeos explicando isso de uma maneira muito melhor. Bom, o que acontece no inverno? No inverno, então, você tem essas ondas de ar frio, né? Ou seja, pressão mais alta, ar frio e seco na nossa região, né? No hemisfério sul. Porém, você continua tendo a ação do Sol na superfície, soltando bolhas ali termais. Então não significa que durante o inverno não vai ter termal, vai ter termal, tá? Até em locais que tem neve, tem termal. Por quê? Porque é preciso ter contraste. Lembra que eu falei que tem que ter uma diferença de temperatura? 2 graus Celsius, pelo menos, entre essa porção de ar que foi aquecida pelo Sol e o resto da atmosfera, para ela conseguir subir. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode. Mas precisa ter uma diferença. Então, por exemplo, em locais onde tem neve, né, você tem lá uma super alta pressão, temperatura baixíssima, porém tem paredão de pedra que está sendo iluminado pelo Sol. Ali vai ter contraste. Aí o que acontece? Vai ter uma bolha de ar saindo mais quente, que vai contrastar, aliás, termais muito fortes, né? Então, pessoal na Europa, na Suíça, em vários locais,
acabam voando em situações assim, de temperaturas muito baixas, né? Então aí, voltando aqui para o nosso continente americano e na América do Sul principalmente, por que aqui também enrola? Porque vai continuar tendo esse contraste. Não é uma atmosfera super instável como é no verão, que você vê saindo, formando nuvens grandes. É uma coisa muito mais tímida, né? Acontece de formar nuvem? Até acontece, mas no inverno você vai ver que forma-se menos nuvens, por causa do ponto de orvalho, aí tem um monte de explicação técnica para isso. Porque aonde forma nuvem é uma junção de pressão e de temperatura. E no inverno fica mais complicado dessa porção de ar que está vindo, muitas vezes mais seco, porque não tem muita umidade no ar, também tem essa saturação, de chegar lá para formar nuvem. Então, muitas vezes no inverno você vai voar em céu azul, o que dificulta um pouco a nossa leitura, né, da atmosfera, mas é possível de voar. Outra coisa, além de voar em céu azul, vai ter... o inverno propõe condições, né, dessa atmosfera mais estável de acontecer inversão térmica. Eu tenho um vídeo no canal sobre inversão térmica, procura falando de parapente inversão térmica. Mas basicamente é o seguinte, você tem a razão adiabática seca, ou seja, cada 100 metros que você sobe na atmosfera, teoricamente tem que baixar 1 grau a temperatura, né? Então o que acontece? Isso é por causa da pressão, tá? É uma constante. 1 grau cada 100 metros. No inverno, você tem situações em que isso pode trocar e você ter uma porção de ar aqui em cima. São alguns fatores que podem levar a isso. Mas você pode ter uma porção de ar aqui na fatia superior que está com a temperatura mais alta do que a porção que está embaixo. Aí o que acontece? Quando forma-se a termal, né, ou seja, você tem um ar ali que vai adquirir calor, né, por reflexão, por condução, por um monte de coisa, e esse ar vai subir. A hora que ele chega nessa camada que está mais quente, ele perde força, porque ele não tem aquele empuxo para jogar ele para cima, porque ele se iguala com a temperatura. Então, não é raro você ver no inverno dias em que forma aquele risco de poluição no ar, porque ele não dissipa, não tem essa movimentação na atmosfera que limpa, né, os gases, que dispersa os gases. Então, vai chegar ali e vai morrer. Então, você vai ter tetos, às vezes, baixos em dias de inverno. Né? Aqueles dias de inverno clássico com inversão térmica, vai chegar num lugar que você não sobe mais. Então, entender inversão térmica também é importante no inverno. As melhores estações para se voar, quer dizer, que você vai conseguir tetos mais altos, você vai conseguir fazer maiores distâncias, é a primavera e o outono, principalmente a primavera, tá? O outono é um pouquinho pior que a primavera, mas é tão bom quanto ali, assim, melhor do que o verão e o inverno. O verão é bom de voar? É bom de voar, porque está bem estável e tal, mas é uma condição mais crítica, é uma condição mais forte e também forma-se muitos CBs, porque a atmosfera é muito instável. Então você tem no final da tarde um dia muito quente, formação, às vezes não precisa nem ser no final da tarde, no meio da tarde já começa a formar e descarregar. Então no verão você tem esse problema, e no inverno inversão térmica. Então aonde que você fica melhor? Melhor primavera e outono, que você tem boas condições para termal, você tem um teto legal, você tem vento, né? Os ventos são bons nessa época do ano, né? Então primavera e outono acaba sendo as melhores épocas para se voar aqui no hemisfério sul, mais ou menos na região centro-oeste, sul, sudeste, por aí, tá? A hora que você sobe um pouquinho para norte e nordeste, a coisa muda um pouquinho de figura, mas aí quem é de lá pode explicar melhor, né? Porque ali o comportamento da atmosfera é um pouco diferente. Mas então o lance é o seguinte, a pergunta era como é que é voar no inverno. É possível voar no inverno, é possível fazer bons voos no inverno. O inverno é uma estação que a gente pode avançar muito no sentido de afiar as nossas técnicas com relação a termal, porque as termais
tendem a ser não tão fortes quanto no verão, na primavera. Elas vão ser mais mansas, mais consistentes, né? Porque a diferença entre as temperaturas ela acontece, então você tem uma termal mais consistente do que uma atmosfera muito instável, onde você tem uma termal forte, que para, que vai, que vem, entendeu? Então você tem uma consistência no inverno. Claro que em dia de inversão vai ser complicadíssimo, mas é uma grande oportunidade da gente afiar a nossa pilotagem, né? E também de fazer voos, por exemplo, sem o apoio de nuvens, no céu azul, que complica um pouco mais, mas que dá uma grande experiência, porque você vai ter que ler muito mais a condição relacionada aos gatilhos termais do chão do que exatamente as nuvens que te dão a pista da onde as termais estão, né? Então, voar no inverno é muito bom, prazeroso, só que também tem que tomar aqueles cuidados, né? Luva, balaclava lá para você proteger rosto, nariz, boca, porque você queima a boca, às vezes queima a pele do nariz por causa do frio, tá? O frio realmente pega, o vento é constante durante o voo, né? Você sabe disso, e chega a queimar a pele por estar muito frio. Então, a partir do outono ali, você já começa a voar mais equipado, com uma blusa mais pesada, porque de luva, né, com a balaclava ali, porque a coisa começa a complicar, começa a ficar frio realmente, tá? Mas é possível realmente você até fazer voos de cross, bons voos de lift, né, durante o inverno. Vai bater recorde no inverno? Geralmente não, mas dá para fazer bons voos, tá? E é importante entender isso, que o voo termal ele pode ser feito até nos lugares mais frios do mundo por causa de contraste de temperatura. A atmosfera ela está sempre em movimento. É raro quando ela está realmente estável. Acontece? Acontece. Entrada de frente fria, você tem 1 ou 2 dias bem estável e depois recomeça a reaquecer e a ter... Eu já tenho um vídeo sobre frente fria, mas basicamente é isso. Você tem uma porção de ar atmosférico aqui, você tem ar frio que vai descer, vai varrer, formando uma cunha, né? E vem aqui jogando para cima todas as nuvens, que você vai ver bastante cirros no dia anterior da frente fria. A hora que ela chega realmente no lugar, condensa tudo que está ali, ela descarrega, ou seja, você tem um dia de chuva, 1 ou 2 dias de chuva, porque esse caos passou. E aí você tem um ar frio que entrou estável, você vai ter uma atmosfera estável, que vai ser ruim para voo termal, 1 ou 2 dias por ali, às vezes até mais, depende da força, da intensidade da frente fria. Você vai ter 1 ou 2 dias ruins ali de voo termal, mas depois o sol já começa a recuperar, começa a aquecer o solo, aquecer algumas porções de ar e volta a ter essa atividade termal. São dias bons, de repente, para voos de lift, porque você tem uma alta pressão e constante. Geralmente os ventos de frente fria ali são os ventos constantes, né? Você precisa ficar esperto só no final da tarde, que eles aumentam de velocidade, né? Quando vem uma frente fria do sul, por exemplo, no final da tarde costuma apertar um pouco o vento, porque não tem atividade termal segurando esse vento durante o processo, então ficar esperto com isso. Mas, a grosso modo, voar no inverno é muito bom. Aliás, voar em todas as estações é muito bom. Aliás, voar é muito bom e você sabe disso, está acompanhando esse canal aqui por causa disso. Tá certo? Se tiver alguma coisa a acrescentar com relação a voar em inverno, né, se você não entendeu como é que isso funciona ainda, ou se entendeu e quer acrescentar alguma coisa, deixa no comentário aqui embaixo, tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui tenha despertado alguma coisa, você tenha entendido alguma coisa que não estava muito clara na sua mente. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do canal para ver as novidades. Comprando na loja, você ajuda o canal, tá certo? Dito isso, então, eu vou ficando por aqui e eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!